Dar sempre. Agora, nossa irmã aqui da casa, a Regininha, vai falar sobre, inclusive vai ter os aguilhões, né? Que é sobre o Paulo de Tarso, né? E ela vai explanar esse tema aqui para a gente. Ficam na paz. Gratidão, Simone. Andréia, como que muda aqui o... Obrigada, irmã. Boa tarde a todos. Uma alegria imensa estar aqui. Muito agradecida a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, a Kardec, a Emmanuel, a Chico Xavier, a Paulo de Tarso, a Estevão, e a todos os benfeitores espirituais que nos permitiram conhecer essa doutrina maravilhosa, que só nos proporciona o bem, só nos eleva, só nos dá muita confiança em dias melhores. Então, muito grata a todos pela presença dos que estão aqui, muito grata aos que não puderam estar, muito grata aos que estão nos assistindo pela internet, né, pelo Zoom. Graças a Deus temos essa tecnologia, né? Gratidão a Cristina por estar assumindo essa casa, a todos os demais diretores, todos os seus voluntários, colaboradores, que estão dando continuidade a essa obra maravilhosa, que foi o sonho de um amigo muito querido, que muitas vezes usou a sua palavra como um aguilhão para me tocar para o caminho certo, para o caminho do amor, para o caminho da virtude, e que eu sempre neguei, sempre fugi, mas ele nunca desistiu de mim. Então, muita gratidão, Paulo, onde quer que você esteja, muita gratidão. Bom, dito isso, depois de toda essa emoção, mas hoje vamos falar sobre o caminho de Damasco, essa jornada transformadora na vida de Saulo, que depois veio a se transformar em Paulo de Tarso. Eu não costumo dizer, muitos autores dizem que esse momento, o caminho de Damasco, ali as portas de Damasco, foi uma conversão de Saulo em Paulo. Eu prefiro dizer que foi uma transformação, porque, no meu entender, a conversão ela se dá ao longo do processo, é um caminho longo, porque é uma mudança que tem que ser uma mudança cultural. Então, essa mudança cultural não ocorre de uma hora para outra. Já uma mudança transformadora, dependendo do estímulo que você recebe, ela acontece. Ela pode acontecer num passe de mágica, como nós iremos ver aqui com esse estudo, porque isso tudo que vamos falar aqui, embora possa parecer que durou muito tempo, foi num lapso de segundo, assim. Foi muito rápido, mas parece que é uma eternidade. Então, vamos dar início. Todo esse estudo está baseado nos versículos 1 a 6 do capítulo 9 de Atos. E esses esses versículos dizem o seguinte: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, ou seja, para as igrejas lá de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho era como eram chamados os cristãos primitivos, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões.
E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, Damasco, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, nosso estudo vai ser baseado nesses versículos dos Atos, e também muito no livro Paulo e Estevão, né, de Emmanuel, e também no livro Vida e Atos dos Apóstolos, de Carrebar Schutel, ok? Para nós entendermos esse caminho de Damasco, é necessário que façamos uma contextualização, não só geográfica, também de dados bibliográficos de Saulo, mas também um mini resumo do livro de 1, né, da parte 1, de 1 até o capítulo 9, porque esse que vamos falar é o capítulo 10 do livro, ok? Então, para começar, vamos mostrar que Saulo nasceu aqui em Tarso, um importante centro mercantil e cultural, filho de mãe e pai judeus da seita farisaica. Eram pessoas com uma vida bem abastada, eram pessoas ricas e gozavam de muitos privilégios junto aos romanos, que era quem dominava quase todas as cidades daquela região. E Saulo, tanto assim que Saulo, ele conseguiu a dupla cidadania, o que lhe valeu muito mais tarde, e ele foi batizado, então, com 2 nomes, Saulo em hebreu e Paulo em romano. Ele fez seus primeiros estudos ali em Tarso, na Cilícia, e ainda jovem, os pais o enviaram a Jerusalém, onde ele foi, durante 5 anos, discípulo de Gamaliel. Gamaliel era um importantíssimo educador daquela época, muito respeitado, tanto que ele tinha ele era chamado de Rabã, que é um título superior ainda ao de Rabi, que significa mestre, ok? Então, Saulo ali, ele aprendeu, além daquela cultura, do conhecimento da lei mosaica, além da doutrina da Torá, que são os 5 primeiros escritos da Bíblia, ele também teve que aprender um ofício, porque isso era um preceito da lei judaica. Era obrigatório que todos os doutores aprendessem um ofício. Isso também foi maravilhoso para Saulo, porque depois dele ter se convertido, ele nunca quis viver às expensas da igreja. Ele sempre se sustentou financeiramente. Okay? Então, isso foi muito bom para ele. Bom, ele terminado os estudos, ele volta a Tarso, e ele fica ali se dividindo entre o trabalho no sinédrio e a confecção de tendas junto a seu pai, porque o ofício que ele aprendeu foi a arte da tecelagem. Então, ele ajudava o pai na indústria de tecelagem e também trabalhava no sinédrio. Ele retorna a Jerusalém após os principais acontecimentos da vida do Cristo. Cristo já havia pregado o Evangelho, Cristo já havia sido morto, crucificado, ressuscitado, subido aos céus, e deixou aqui na terra mais de 5.000 seguidores. Quando Saulo chegou de volta a Jerusalém, encontrou mais de 5.000 seguidores. Só que ele não dava a menor importância para isso, porque ele considerava aquelas pessoas que seguiam aquele, como ele chamava, aquele carpinteiro nazareno, ele achava que essas pessoas eram pessoas de menos-valia, pessoas pobres de espírito, financeiramente,
pessoas que não tinham capacidade intelectual para ocupar a mente com os problemas sociais, com os problemas políticos. Então, para ele, aquilo ali era nada, era o resto da sociedade, porque ele convivia com os intelectuais, né? A nata da sociedade. E Jesus não. Jesus, ao contrário, se eu ficar mais distante assim, o som fica ruim? Não? Tá, porque aqui fica parecendo que está soprando o microfone, né? Então, Jesus, ao contrário de Saulo, Jesus se juntava às pessoas mais humildes, mais pobres. Quem eram os companheiros mais próximos de Jesus? Os pescadores, né? Então, Jesus gostava de estar, Jesus era um consolador maravilhoso, ele gostava de estar junto de pessoas que estivessem sofrendo, não porque quisesse ver aquelas pessoas sofrendo, mas porque ele estava sempre tentando ajudar, levantar as pessoas. E Saulo nem conhecia o que ele dizia que era gentalha, né, naquela época. Então, ele não deu importância para isso, mas só que os seus pares, os seus colegas de Sinédrio, estavam sempre insistindo com ele para ouvir uma pregação de um dos do caminho, né, daquela igreja que era chamada Caminho. E aí, tanto insistiram, que ele acabou indo, foi lá, foi assistir. E ele dizia, essa porcaria, não vou... Eles são os lunáticos, são seguidores de qualquer profeta que chega aqui falando mais bobagem, eles seguem. Mas ele foi até para atender os colegas. E aí, chegando lá, ele teve uma surpresa, porque nesse dia quem fazia a pregação era Estevão. E Estevão, embora Estevão fosse uma pessoa culta, mas naquele dia parece que o Espírito Santo desceu sobre ele, todos os mentores espirituais dele atuaram, porque ele fez uma pregação assim surpreendente. Ele demonstrou um conhecimento profundo de todas as leis civis, de toda a Torá. Ele começou a estabelecer pontes, fazer pontes, estabelecer conexões da Torá com o Evangelho do Cristo. Coisa tão surpreendente, e aquilo foi a morte quase para Saulo. Saulo como se tivesse levado uma flechada no seu ponto mais vulnerável, que era o seu orgulho, a sua vaidade, aquele discurso que ele vinha apresentando de que aquelas pessoas eram os miseráveis, que não tinham capacidade intelectual, foi por terra. Ele ficou muito amargurado com aquilo se transformou, aquela amargura se transformou num ódio mortal contra Estevão e contra todos os do caminho. Então, ele inicia ali uma perseguição bárbara e instaura um processo contra Estevão que culminou com a morte dele por apedrejamento, né, com a sua condenação e morte. E aí, alguns autores dizem que essas pessoas que testemunharam contra Estevão foram compradas, né? Então, por isso é que Estevão é considerado o primeiro mártir do cristianismo, porque ele morreu totalmente inocente. Nesse dia que Estevão ia ser morto, Abigail, a noiva de Paulo, uma jovenzinha linda de 20 anos, pura, doce, ela pediu a Saulo que desse todas as oportunidades para que Estevão negasse o Cristo e, portanto, se salvasse daquela morte tão trágica. E ele diz a ela que está bem, que ele vai dar, e a convida para assistir. E ela foi, eu tenho impressão, é julgamento meu, pessoal, que ela foi exatamente para tentar ver se Saulo ia cumprir aquela promessa, né, de dar ao prisioneiro todas as chances possíveis para ele se livrar daquela morte tão trágica. E ela vai, e quando chega lá, o prisioneiro, ele pergunta se o prisioneiro vai negar, o prisioneiro diz que não, que vai continuar, e aí começa o apedrejamento, e Abigail chega, e aí o rapaz já está lá todo ensanguentado, e de repente ele vê o Cristo. Ele vê o Cristo, Jesus veio buscá-lo, né? Jesus veio pegá-lo,
E aí ele começa a falar com Jesus, dizendo, eu sabia que o senhor não ia me abandonar, eu sabia. E começou a falar com ele. Aí Abigail reconheceu naquela voz o seu irmão Gesiel. E ela fica desesperada, ela corre, vai, ajoelha junto dele e reconhece que é ele mesmo e pede a Saulo que interrompa aquilo, mas ele já está todo ensanguentado, já havia levado muita pedrada, mas Saulo dá uma desculpa qualquer para o público e consegue levá-lo para uma outra sala. Então vão os três, Gamaliel entra ali naquele momento dizendo que ele está abandonando o Sinédrio, que ele está saindo, tipo se aposentando, e Saulo vê nessa possibilidade a chance dele ocupar o lugar de Gamaliel. Olha como é que Deus vai armando as coisas, né? Aí ele vê a oportunidade de tomar o lugar de Gamaliel. Ele tinha uma carreira muito próspera, ele era maravilhoso, né? Era uma cultura imensa, um poder de diálogo maravilhoso. E aí a noiva pede a ele para fazer alguma coisa para salvar o irmão, mas ele já estava ali, já desencarnando quase, mas ainda assim, ele perdoa Saulo, Gesiel, perdoa Saulo por aquilo que estava acontecendo com ele e ainda abençoa a união dos dois, de Abigail com Saulo. E Abigail perdoa Saulo também, só que Saulo, pensando na sua carreira política, nos seus amigos, na sociedade, na sua família, termina o noivado com Abigail. Cancela ali, naquela hora. Diz ela que não poderia continuar noivo de uma pessoa que era irmã de alguém que era um seguidor daquele fanático. E aí Abigail tem duas perdas cruéis, o noivo que ela amava e o irmão que ela tinha adoração. Bom, Abigail volta para Jope, que não aparece aí nesse mapa, fica lá na casa dos seus pais adotivos e adoece, fica muito doente. E Saulo não vai vê-la. E aí Saulo, que fica com a dor da separação da noiva, com remorso por ter levado o irmão da noiva a uma morte tão cruel, ele transforma toda aquela dor, todo aquele remorso que ele estava sentindo em perseguição aos demais cristãos, aos demais seguidores do caminho naquela época. E ele forma, então, ele faz uma coisa, é tão bárbaro a violência que ele imprime contra essas pessoas, que ele consegue provocar o maior êxodo, né, de Jerusalém. À exceção, acho que dos apóstolos, né, todos saem da cidade, todos se dispersam, e só os apóstolos ficam lá na casa do caminho atendendo os mais necessitados, os doentes, os famintos, né, o trabalho que sempre faziam. E aí Saulo, passado eu acho que um ano, eu não estou bem certa do tempo, ele se cansa dessa perseguição aos cristãos, até porque estavam as cadeias lotadas e quem não estava na cadeia estava fora de Jerusalém. Então, Saulo começa a sentir muita saudade de Abigail, uma saudade imensa de Abigail. Aí ele pega o carro dele, naquela época era biga, né, ele fazia corridas de biga, ele pega a biga e vai desesperado para Jope para tentar fazer com que a noiva o perdoasse e aceitasse se casar com ele. Ele tinha se mantido casto, como, aliás, a vida dele toda. Ele não teve nenhuma mulher na vida dele. O sonho dele era ter se casado com Abigail, constituir família com ela. Isso não aconteceu, então ele se manteve casto. Aí ele foi para lá. Quando ele chega lá, louco para falar com ela, para saber dela, o Zacarias, que era o pai adotivo, diz a ele, olha, não tem jeito, Abigail está muito mal, já está no leito de morte, e ele fica desesperado, e Abigail diz a ele que, de fato, ela tinha sonhado com o irmão Gesiel, que é o Estevão, e Estevão teria dito para ela que a relação dos dois, o casamento dos dois, não seria nessa existência, que ele viria naquela noite mesmo buscá-la, naquela noite mesmo ela desencarnaria. E diz que trouxe para ele, Estevão trouxe para Saulo um recado de Jesus, dizendo que Jesus o amava muito
e que tinha nele grandes esperanças. Olha que coisa linda, né? Jesus vê além, né? Nós temos o hábito de olhar para as pessoas e ver os defeitos, né? A falta de qualidade. Jesus não, Jesus vê além. Haroldo Dutra disse até outro dia que Jesus vê o ouro onde só há cascalhos. É muito lindo isso, né? Então, Jesus mandou esse recado para ele, que ele depositava nele muitas esperanças de que ele faria coisas muito boas. Bom, então, Saulo, aí Saulo percebe, né, pelas conversas que teve com Abigail e com Zacarias também, com Ruth, os pais adotivos dela, de que Abigail havia se convertido ao cristianismo também. Isso deixa alucinado, como que até Abigail, e ela diz aliás, Zacarias conta para ele que um senhor, um idosinho, muito bondoso, que estava hospedado em casa de uns rendeiros de Zacarias, vinha conversar toda a tarde, não só com ela, mas com os outros empregados, né, dos rendeiros. E era a única alegria que ela teve desde que ela retornara de Jerusalém, que ele não entendia por que Saulo nunca mais fora visitar a noiva. Ele pergunta, mas ela não falou, não disse? E ele disse, não, ela nunca disse nada, disse que você devia estar muito ocupado lá e que você não podia vir por conta disso. Mas eu mandei para você inúmeros recados de que ela estava doente e você não atendeu a nenhum deles. Mandei inúmeros recados para você vir aqui, que estava doente, não. Para você vir aqui e você não atendeu nenhum deles. Então, ele aí pega toda aquela raiva, todo aquele ódio que ele nutriu por Estevão e nutria contra o Jesus, que ele classificava, que era aquele Jesus nazareno que era responsável por todas as coisas ruins que lhe aconteciam na vida, ele direciona agora aquilo tudo para Isaías. Isaías vai ser o grande vilão na vida de Saulo a partir de então. Ele fica com ódio mortal de Isaías. E aí ele pergunta para Zacarias, cadê Isaías? Cadê esse tal de Isaías que eu quero me entender com ele? Aí Zacarias diz, ele não está mais aqui, ele voltou para Jerusalém. Aí no dia seguinte Saulo pega a biga, vai correndo para Jerusalém, e aí vasculha a cidade inteira à procura de Isaías. Só que Isaías também não está mais ali, ele consegue obter a informação de um rapazinho muito humilde, consegue obter por meios assim bastante dolorosos, né? Consegue extrair dele a informação que Isaías já havia ido para Damasco, estava vivendo lá, e cuidando de doentes, de necessitados daquela outra cidade. E Paulo imediatamente fala, eu tenho que ir para lá, eu vou para lá porque eu vou matar esse homem. Mas ele era outra jurisdição, né? Era uma outra cidade, ele não podia entrar ali, ele não tinha competência para entrar naquela cidade. Então, o que ele faz? Ele bola um plano para poder obter cartas para levar para a sinagoga. Então, essa vai ser o foco desse nosso estudo. Aqui uma vista aérea, né, desse caminho entre Jerusalém e Damasco, mais de 320 quilômetros. O nosso foco, então, é quase chegando a Damasco, um dia ou meio-dia antes da chegada a Damasco. E aqui uma vista terrestre, né? E diz assim, deserto da Jordânia, região de fronteira entre Israel e a Síria. Por aqui passava a antiga Vila Traiana, por onde Saulo e seus companheiros devem ter passado, saindo de Jerusalém, com destino a Damasco, conforme narra o livro dos Atos dos Apóstolos. E aí, nesse caminho, incluindo Jerusalém até Damasco, nós percebemos, pelos versículos dos Atos, por esses versículos de 1 a 6, grandes marcos dessa viagem. Essa viagem que é muito mais uma jornada mental, emocional, psicológica, do que uma viagem física, que é uma jornada física. Nós percebemos
que esses versículos são como se fossem estações. Sabe quando a gente pega o carro, vai fazer uma grande viagem e a gente vai parando nos locais pitorescos ou nos locais para fazer um lanche, né, um pipizinho, né, a gente vai parando. Então, isso seriam como se fossem esses marcos que nós identificamos auxiliados por esses versículos. Então, nós colocamos a escuridão, que era como Saulo estava se sentindo no momento, a legalização, que é a obtenção dessas cartas, o abalo, a queda, o diálogo e o convite, a derradeira entrega e, finalmente, o início da luz, quando ele começa a se converter. Então, no primeiro marco, a escuridão, por que nós chamamos assim? Porque ele estava na total ausência de luz, né? A psicosfera de Saulo era a pior possível. Ele só tinha raiva, rancor, mágoa, decepção, acho que todos os sentimentos ruins que um ser humano pode ter dentro de si, eu acho que Saulo estava naquele momento assim. E fora que muitas dúvidas começavam a saltar, né? Porque ele começava a ter uma dor profunda por ter perdido Abigail. Ele considerava que se ele tivesse chegado mais cedo lá, talvez ela não tivesse morrido. Ele tinha remorso pela morte de Estevão. Enfim, ele estava muito mal, estava no chão mesmo, né? Muito mal, só escuridão. E aí ele bola um plano, uma estratégia para conseguir obter a legalização, cartas dos sacerdotes, né, do Sinédrio, ali de Jerusalém, para os sacerdotes da igreja de Damasco, para que ele pudesse, então, ter autoridade para entrar na cidade e buscar Ananias. E aí, inteligente como era, né, ele tinha que bolar um plano, né? Ele não podia chegar lá, eu vou lá em Damasco matar um cristão. Não podia fazer isso. Então, ele diz assim para os seus pares, ele convoca essa reunião no Sinédrio e diz assim para os seus pares, meus amigos, assim como nós fizemos um saneamento aqui em Jerusalém, jogamos todos na prisão ou expulsamos aqueles que não queriam ficar aqui, nós temos que fazer isso também, dar essa oportunidade para outras cidades. Eu tive notícias que em Damasco um velho está criando problemas lá, um velho chamado Isaías. Ele não está deixando as pessoas rezarem nas sinagogas, ele está criando tumultos. E a gente precisa, eu me ofereço, as minhas expensas, não vai haver nenhum custo financeiro para Jerusalém, para o Sinédrio, eu vou às minhas expensas lá para fazer esse saneamento. Os colegas ficaram maravilhados, dizendo, mas que coisa, esse homem é fantástico, que homem bom, generoso, amoroso, preocupado com as cidades circunvizinhas. Ele falou, tem que fazer isso em Jope, tem que fazer em Cesareia, mas o mais urgente agora é Damasco. Damasco está precisando muito. E eu preciso de cartas que me autorizem a entrar lá e fazer essa limpeza, né, trazendo presos, sejam homens, sejam mulheres, crianças, o que eu encontrar que for do caminho, eu vou trazer preso. Aí os pares lá dele acharam aquilo maravilhoso, queriam até dar uma menção honrosa para ele, aí tá bom, concordaram. O sacerdote, né, o sumo sacerdote, já não era mais Gamaliel, aquele ser equilibrado, bondoso, né? Então, esse que estava lá ficou meio aturdido com a coisa e concedeu-lhe as cartas, ainda ofereceu 3 varões para ajudá-lo nessa viagem, que era uma viagem penosa pelo deserto, e aí eles começaram a viagem, então. Só que o Saulo, ele estava naquela crise, né, atormentado e pensando, meu Deus, por que eu não encontro a paz que eu tanto desejo? Por que a religião, eu sempre fui uma pessoa devota,
temente a Deus, por que que esses cristãos, eles conseguem ter paz, até os prisioneiros dos cárceres, a gente vê no semblante deles a paz, e eu que sou um homem puro, bom, ajuizado, não encontro essa paz. Por que que a gente tem uma vida tão curta? Por que que a gente tem encruzilhadas que separam pessoas que se amam? E mais perguntas, mais qualquer semelhança é mera coincidência, né? Às vezes a gente, antes de assumir a doutrina, a gente tem esse montão de dúvida, né? Esse monte de perguntas, e que nenhuma outra religião, desculpem se eu estiver falando errado, não estou falando mal de nenhuma religião, mas outras religiões às vezes não nos dão essas respostas para esses questionamentos que fazemos, né? E aí ele estava lá naquele turbilhão de dúvidas, ele ia à frente com seu cavalo, ele estava acostumado à arte da montaria, né? Ele via à frente lá todo altivo, todo poderoso, quando de repente, agora imaginem, os caras estavam no deserto, aquela areia branca, aquele sol a pino de meio-dia. Alguém já ficou num ambiente todo branco, com o sol incidindo em cima? Não? Olha, é impressionante, parece que cega, gente. Se o piso for branco, principalmente, incidir o sol, parece que queima a gente. Então, imagina, ele estava nesse ambiente e ainda assim ele viu um resplendor de luz, uma coisa assim extraordinária, que parecia vir do sol, mas era de uma tonalidade totalmente diferenciada de tudo que ele já vira. Ele fica meio tonto, o cavalo fica suspende, né? E ele vê aquela luz imensa, e ele está achando que ele está ali numa vertigem por conta da... Ele não estava comendo, não estava bebendo, e aquele calor do meio-dia, aquele sol, ele acha que é uma vertigem, e aí os companheiros ele já não conseguia enxergar por causa da claridade, mas ele gritou: Jacó, Demétrio, socorram-me! E os caras vieram correndo, mas ainda assim ele ouviu: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, nesse momento, não teve jeito, ele teve a vertigem, foi muito grande, e ele cai do cavalo. Literalmente cai do cavalo. E isso é uma queda, também como caminho, uma queda muito mais moral, uma queda muito mais emocional do que uma queda física, mas ele vai literalmente ao chão, aquela areia escaldante, os companheiros dele sem entenderem nada, porque ele estava... Eles até perceberam alguma luz, alguma claridade, mas não ouviram nada, e Saulo ali, sem saber por que tinha caído. E aí ele, nesse instante, parece que o céu se rasga, abre-se um imenso portal no céu, e ele vê a imagem de um homem de majestática beleza, segundo nos diz Emmanuel, vindo como se estivesse vindo do céu em sua direção. Emmanuel descreve essa cena no romance Paulo Estevão de uma forma maravilhosa. Gente, quem não leu esse livro tem que ler, pelo amor de Deus, é lindo demais. Então, Emmanuel diz que a túnica de Jesus era cheia, pontilhada de luzes, de pontos brilhantes, o cabelo ao ombro, à altura dos ombros, a moda nazarena, o olhar mais doce do mundo, aquela expressão suave, mas ao mesmo tempo triste. E Saulo, instintivamente, sem perceber, se coloca de joelho em posição de adoração. Outro dia, uma pessoa me perguntou, acho que Maria José, acho que ela não está aqui na sala, né? Mas se ela estiver assistindo de casa, Maria José, porque ela perguntou assim, mas não é possível que Saulo tenha se transformado assim de uma hora para outra? Será que não houve uma coisa anterior, assim, um estalo? Tu lembra disso? Nós estávamos no curso, né? Num curso que nós fazemos, um grupo de estudos. Aí ela perguntou assim, mas será que ele não teve assim um estalo, uma coisa que, né, estimulou ele a mudar? Porque só aquele encontro... Mas, gente, presta atenção, presta atenção, não foi um encontro qualquer. Imagina a Regininha lá no deserto, aí tá, estou lá eu, aí de repente aparece aquela luz...
E a imagem de Jesus ainda falando meu nome, Regininha, Regininha, por que você está seguindo por esse caminho? Eu mudo na hora. Pego meu GPS, reprograma a viagem, mudo na hora. Porque, assim, as pessoas estavam acostumadas, né, na época em que Jesus esteve aqui conosco, os discípulos, os apóstolos, que estiveram, conviveram com ele, eles estavam acostumados a ver aquela imagem de Jesus densificada, porque Jesus teve que se densificar muito para poder vir aqui reencarnar, né, seu Roberto? Não era aquela imagem que Saulo estava vendo ali. A imagem que Saulo via era a imagem do Cristo, a verdadeira imagem do Cristo. Imagina a luz que vinha daquela imagem. Era de cegar qualquer um, né? Era uma imagem belíssima. E aí Saulo, tremendo e atônito e chorando, né? As lágrimas rolando pela face dele, pergunta: quem és, Senhor? E aí, Jesus diz a ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Imagina ele dizer: nunca mais vou te perseguir, pelo amor de Deus, eu mudo agora, mudo tudo, né? E aí, Saulo, nesse momento, percebendo que o mestre, contemplando-o carinhosamente, se aproximou ainda mais, tocou-lhe os ombros com infinita ternura, e que fez o derradeiro convite para ele. Não recalcitres contra os aguilhões. Então, esse foi um convite que Jesus fez a ele, porque Saulo, toda a vida dele, a noiva, o Estevão, os prisioneiros, todos mostravam para ele o caminho que ele deveria seguir, só que ele não queria. O aguilhão, eu não sei se Simone chegou a falar, mas é aquela vara que tem um instrumento pontudo, pontiagudo, né, na ponta, e que o dono do gado vai tocando, vai espetando ele para que ele volte para o caminho, né, para que ele vá para o curral, ou para que ele não se perca, vai espetando ele ali, e muito gado, o gado obedece, o gado é mais obediente do que nós. Nós podemos ter aguilhões ali nos espetando e a gente não dá bola, a gente faz o que quer, né? A gente tem esse livre-arbítrio, mas a gente também tem que centrar e ouvir e prestar atenção a esses aguilhões, e a gente não faz. Então Jesus faz esse convite para ele: não recalcitres mais contra os aguilhões. E aí, nesse momento, Saulo ali, ajoelhado aos pés de Jesus, totalmente submisso, sem nenhum mais resquício de orgulho, de vaidade, como o mais ínfimo servo, fiel, diz a Jesus: Senhor, que quereis que eu faça? Não tem mais aquele orgulho, porque se fosse o Saulo anterior, ele ia dizer: deixa comigo, você quer que eu vá lá em Damasco, que eu resolva para você alguma coisa? Pode deixar, vou lá, né? Mas não era mais esse Saulo orgulhoso, vaidoso, cheio de pretensão, acabara, morrera. Ele agora era um humilde servo, ele fez essa sua primeira profissão de fé de muitas que viriam. E aí, Jesus diz a ele o que queria dele. Jesus diz assim: foi aí que Jesus, contemplando-o mais amorosamente e dando-lhe a entender a necessidade de os homens se harmonizarem no trabalho da edificação de todos, coletivo, no amor universal em seu nome, em nome de Jesus, esclareceu generosamente: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Mais uma vez, Jesus estava dando um exemplo a ele que ele precisava continuar humilde. Humilde, ele precisava começar a exercitar a lei da cooperação, ele precisava começar a depender do outro. E aí, tem até um texto de Emmanuel maravilhoso, mas eu acho que já estamos em cima da hora, né? Alguém pode me dizer que horas são? Já estamos adiantados. Então, nesse texto, Emmanuel, tudo nesse livro é maravilhoso, mas Emmanuel nos diz que Saulo
percebeu, assim, Saulo ficou primeiro em dúvida, mas por que Jesus vem aqui no deserto me resgatar como se fosse aquela ovelha perdida? Por que vem justo a mim? Esse cara que sou o maior perseguidor dos cristãos dele, por quê? Eu não estou entendendo por que Jesus faz isso justo comigo. Mas Jesus tinha essa mania, né? Lembra de Pedro? Pedro que negou Jesus não uma vez, mas 3 vezes. E Jesus não escolheu justamente Pedro para ser o líder do seu colégio apostólico? Então, Jesus era assim, porque nós olhamos para o outro e vemos os defeitos, né? Às vezes são defeitos que não são nem do outro, são nossos mesmos, mas que a gente não quer enxergar em nós, então projeta no outro. Mas Jesus não. Nós, por exemplo, eu estivesse lá no deserto, encontrei Saulo, cara, eu ia olhar, primeiro que eu ia ficar morrendo de medo, né? Ainda mais se eu já fosse cristã nessa época, eu ia dizer, meu Deus do céu, lá vem aquele terrível e temível perseguidor de cristãos, né? Aquela potência daquele homem, vai me matar, meu Deus do céu, eu ia ficar morrendo de medo, talvez tivesse até ódio dele. Mas Jesus, quando olha para ele, não vê Saulo. Ele vê mais adiante, ele enxerga além, ele já vê ali Paulo, o seu maior propagador da doutrina, né, o seu maior divulgador. Então, é assim que é Jesus na nossa vida, ele vê o que nós temos de bom, nós enxergamos o que há de ruim no outro. Jesus não, Jesus enxerga a nossa essência, enxerga o que há de melhor em nós, como diz o Haroldo, enxerga o ouro onde há só cascalho, mas o cascalho é hoje, amanhã seremos todos puros, amanhã seremos todos anjos, né? Então, é isso que Jesus enxerga, por isso é que ele diz isso, por isso é que ele vai lá ao encontro de Saulo, lá naquele deserto, naquele calor. Mas aí, as coisas boas, né, não dura assim para ser aquela conversa poderia ficar ali rendendo muito tempo, mas só que Jesus se vai e deixa Saulo, e Saulo fica cego. Saulo não enxerga nada. Depois que Jesus se elevou, voltou ao céu, Saulo está completamente cego. No meu entender, ele fica cego, Emmanuel não deixa isso muito claro no livro, porque ele quer que nós façamos reflexões, né? No meu entender particular, ele fica cego porque ele precisa deixar para trás, não esquecer, porque todo o passado nosso serve de lição para o presente e para o futuro, né? Mas não para esquecer, mas para deixar para trás, não ficar mais preocupado com aquelas incertezas, com aquelas dúvidas, com aqueles remorsos, com aquelas tristezas, deixa tudo para trás, deixa para lá. E vai, segue adiante, levanta, toma teu rumo, vai lá, se junta com as pessoas, trabalha, produz, faz. Oi, querido. Sim, perfeito. Isso, perfeito, Cristina, muito bem, isso mesmo, porque aí começou a entrar luz, né? Começou a clarear aquela escuridão que estava dentro dele. Ele não tinha a luz para não se distrair, talvez, com as coisas externas, né? E começar a se interessar, é o que nós temos que fazer, né, gente? Todos nós, né? Olhar a nossa essência, o que temos de bom dentro de nós, e não ficarmos preocupados, se eu estou bonita, se eu estou bem vestida, se meu cabelo está bacana. Não é isso que interessa, não é o exterior, é o nosso mundo interior, que é importante para cada um de nós. Então, por fim, amigos, como uma reflexão, eu trouxe o seguinte: se algum ou alguns dentre nós estiver atravessando o seu particular caminho de Damasco, porque tenham certeza, se ainda não passaram por esse caminho, um dia vão passar. Então, se estiver nesse momento, ou quando vier a acontecer, estiver nesse particular caminho de Damasco, à procura de luz, lembre-se das máximas que Jesus deixou no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, onde ele diz: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, essas máximas, na linguagem moral, significam o seguinte:
Pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos, e como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi aos seus mentores espirituais bons conselhos, e eles jamais vos serão negados. Batei à nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e nunca com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Esse castigo não é Deus. Deus é um Pai amorosíssimo, nunca nos castiga. É a nossa consciência. Então, que possamos observar essas coisas. Dá tempo para música? Tem uma musiquinha que parece, é do Antônio Wilton de Almeida, mas parece que é Saulo cantando nesse caminho de Damasco. Está dando para ler a letra? Caminhar eu encontrei aquele de quem tanto ouvi falar, sua voz a ecoar no coração, despertou-me e assim falou. Porque persegues tanto os teus irmãos? Pra que tanto ódio no coração? Então perguntei: o que queres de mim? O que queres de mim, Senhor? O que queres de mim, Senhor? O que queres de mim, Senhor? O que queres de mim, tão pequeno assim? O que queres de mim, Senhor? Num sonho o caminho eu enxerguei, meus passos, os seus passos a seguir.
e a voz do meu Senhor a me chamar. Vem viver o evangelho do amor. Procura no caminho os teus irmãos, levando o evangelho do perdão. Então caminhei, no caminho plantei o evangelho do amor e perdão. O evangelho do amor, o evangelho do amor e perdão, o evangelho do amor, o evangelho do amor e perdão. Evangelho do amor, o evangelho do amor e perdão. Então, senhores, embalado nessa melodia, essa música celestial, elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai amado, a Jesus, nosso irmão querido. Roguemos que o nosso caminho, nosso particular caminho de Damasco, se ainda não aconteceu em nossas vidas, que ele aconteça, Senhor. E que possamos estar mais preparados do que Saulo, para que essa jornada, Senhor, seja menos cansativa, seja menos aflitiva, que possamos, Senhor, atravessar com suavidade e fazermos essa nossa passagem, essa nossa transformação em direção à nossa conversão total ao teu evangelho de luz, aos teus ensinamentos, principalmente teus ensinamentos morais, Senhor, que possamos cumprir os ensinamentos de Deus. O primeiro deles, amar; o segundo, nos instruirmos, porque a grande lição que Jesus veio nos trazer foi exatamente a de amarmos o nosso próximo como ele próprio nos amou, como ele próprio continua a nos amar. Abramos nossos corações, nossas mentes, todos os poros de nosso corpo, para aceitarmos este amor. E nós, com certeza, nos tornaremos pessoas melhores. E assim, espargindo esse amor por todos aqueles que encontrarmos pelo caminho, incluindo aí nossos inimigos, se os tivermos, nós conseguiríamos transformar esse mundo em um mundo melhor. Ajuda, Senhor, ampara todas as pessoas que estão em processo de aflição, que estão doentes, aqueles que pensam ter perdido seus entes queridos, aqueles que ainda não entendem que a separação é provisória. Auxilia-os, Senhor, a equilibrar suas vidas, seus sentimentos. Ajuda-os, Senhor,
a buscar a luz na tua sabedoria. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada.